Olá, como estão todos? Então, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui na busca do conhecimento tão necessário a cada um de nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo o amparo de Jesus, esse amigo querido de todos, e toda essa caravana, toda essa pleiade de amigos espirituais, Frei Fabiano, que nos auxiliam, estão sempre nos querer bem e se felicitam com as nossas buscas. Quanto amor a nos envolver. Gratidão, Senhor, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe uma passagem do livro No Rumo da Felicidade, que nós já estamos acompanhando aí há algum tempo, tá? Que são ali diretrizes, né, desse livro ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, para que possamos construir e edificar a felicidade, né? Ligando a questão do autodescobrimento, né? Sobre quem somos, por que aqui estamos, né? Então, são importantes pontos ali para que a gente possa construir essa vontade, esse querer de seguir a nossa caminhada, de querer coisas boas, né? Isso é muito importante a cada um de nós, tá? Então, esse é um livro do Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, No Rumo da Felicidade. E agora do capítulo Sentença de Morte, tá? É um capítulo, já pelo título, né, a gente pode ficar um pouco, enfim, com alguns questionamentos, mas ele está ligado à questão de quem nós somos realmente, né? Quem somos nós, né? Por que nós aqui estamos? Nós somos espíritos reencarnando, né? Passando por esses processos da reencarnação, disponibilizando oportunidades que nos são dadas aí dentro de uma programação de amor que Deus nos concede de estarmos aqui hoje, neste momento, né? Junto dos nossos familiares, no nosso ciclo social, né? No planeta que nós habitamos, no país, enfim, tudo que acontece conosco não seria obra do acaso, muito pelo contrário, tá? São oportunidades condicionadas a todos nós, para que a gente possa buscar, através dessas oportunidades, reequilibrarmos a nossa caminhada, tá? Esse é o sentido. Para que a gente possa estar aqui, que a gente saia vivenciando essas possibilidades. Então somos seres eternos, tá? Somos espíritos vivendo uma encarnação de muitas que nós já vivenciamos, tá? Nós já vivenciamos muitas encarnações e esta é apenas mais uma, tá? E é importante, o momento mais importante é agora, é o que a gente está vivenciando hoje. Então a gente não deve se apegar muito à questão do passado, quem eu fui, como é que foi essas encarnações, será que eu fui um rei, será que eu não fui, enfim. Não, o que passou já foi, trazemos aí na nossa bagagem espiritual, né? Mas o importante é agora, o que eu estou podendo fazer agora da minha caminhada, tá? Então, esse capítulo ele retrata muito essa questão, que somos seres eternos vivendo uma passagem, mas que regressaremos ao plano espiritual, tá? Cada um de nós ali tem o seu momento, né, de estar aqui, mas um dia regressaremos ao plano espiritual, isso é uma certeza a cada um de nós. E aí ela traz alguns pontos aqui bem importantes para a gente comentar, tá bom? Então vamos lá iniciar o capítulo. Diante de pacientes portadores de enfermidades irreversíveis, afirma-se que estão sob sentença de morte, aguardando os dias para o encerramento da jornada. Tá? De certo modo, o conceito é verdadeiro, face ao fenômeno natural do desgaste orgânico, sofrendo ainda a crueza dos agentes destrutivos de suas parcas existências. São possibilidades, né?
Não obstante, a sentença de morte para os homens é firmada no momento do renascimento carnal, porquanto o início da vida fisiológica é também o começo do processo desencarnatório que se dará na ocasião própria. Mais um ponto. A fatalidade, vida e morte, faz parte do quadro da evolução espiritual, em que o ser eterno veste-se de células e delas se despe como natural fenômeno a que se submete por determinação das soberanas leis. É o que nós estávamos comentando ainda há pouco. Que no caso ela põe aqui que o ser eterno veste-se de células, ou seja, nós temos esse corpo carnal como um empréstimo que Deus nos concede, para que possamos passar pelas situações do nosso dia a dia, né, para que possamos levar essa encarnação da melhor forma, mas um dia regressaremos. Tá? Então são empréstimos que Deus nos concede, tá? Para que a gente possa buscar aquilo que necessitamos. Aparentemente, os doentes e desajustados, organicamente, se encontram mais próximos do momento fatal, o que, porém, não credencia a ninguém como livre para romper os liames da sustentação dos órgãos materiais. É o que ela fala. Cada um de nós ali tem um tempo. Mesmo que algumas possibilidades possam estar mais ligadas diretamente a esse retorno, mas podemos regressar a qualquer momento à paz espiritual, né? Aí eu gostaria de comentar uma coisa muito importante, né, sobre essa questão. Tem uma passagem do Evangelho que se intitula A Verdadeira Propriedade, né? O que é a verdadeira propriedade para cada um de nós, né? Será apenas os bens materiais? Não. A verdadeira propriedade é aquilo que nós podemos levar conosco. O conhecimento, as nossas vivências, tudo que nós tiramos de experiência, os estudos, enfim, tudo que nós buscamos nesse sentido, é o que vai estar sempre conosco e jamais há de se perder, tá? É como se nós deixássemos ali a nossa mala arrumada ali, porque cada um de nós tem um momento desse regresso à pátria espiritual, tá? Então que a gente possa estar atento a essas questões espirituais, que são importantíssimas e que representam a verdadeira propriedade, né? Que jamais hão de se perder, né? Que jamais estarão ali acabando, muito pelo contrário. Assim que precisarmos, necessitarmos de uma experiência, ali passando por uma situação, vivenciando algum fato, teremos essas recordações como um auxílio, tá? Então, a verdadeira propriedade, é muito importante a gente pensar nisso. A questão da morte, por isso mesmo, é de alta relevância nos cometimentos humanos, em razão da sua presença normal nas expressões biológicas. As ilusões corporais que repletam a mente de fantasias respondem pela forma distraída, mediante a qual as criaturas transitam no carro do tempo, até o momento em que são surpreendidas pelo deslindar dos vínculos materiais, tá? Então, as questões espirituais são importantes. E é diretamente ligado a essas questões que é o convite que a doutrina espírita faz a todos nós, através desse conhecimento que nós temos a oportunidade de poder buscar, estudar, né, que nos leva ali ao autodescobrimento sobre quem somos realmente. E aí vai despertando, abrindo nossa mente para novos campos e possibilidades. Tá? Então, uma mente que se abre a uma ideia nova, ela jamais volta ao seu estado original. Muito pelo contrário, ela é como se fosse uma necessidade ali de buscar outros conhecimentos que irão acrescentar e auxiliar. Tá? Bom, só para a gente entender um pouco isso, que eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Quando a gente começa a estudar a doutrina, falando ali sobre a questão das reencarnações, é um assunto de interesse, né? Então a gente começa a querer saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesses estudos, e aí nós buscamos ali como base principal, tá, pessoal? Repito, base principal, as obras doutrinárias, as obras de Kardec,
tá? O livro dos Espíritos, que abrange todos os assuntos ali relacionados à nossa vida cotidiana, né? As questões da reencarnação, enfim, de outros tantos assuntos, nos abre aí um leque de possibilidades, né? Estudando o livro dos médios, a Gênesis. Então, assim, cada coisa que nós buscamos, cada assunto novo desperta o nosso querer para outro e outro assunto, tá? Então, por isso que essas ideias absorvidas, né, e quando refletidas, é muito importante a gente ter em mente isso também, nos proporciona a busca de outros conhecimentos. Então, essa busca, esses conhecimentos que nos levam ali a uma fé raciocinada, representam a verdadeira propriedade, que jamais há de se perder, e que ele fala aqui, as ilusões corporais, né? Saber que tudo que se destina ao uso da matéria, aos nossos bens materiais, muito importantes, são importantes, não há um desmerecimento, muito pelo contrário, são necessários à nossa caminhada, tá? Mas que perecerão, né? Acabarão, enquanto os bens espirituais, esses sim, são imutáveis e estarão sempre conosco. Não é que a gente tem que deixar toda a questão material de lado, muito pelo contrário, tá? Repito, há muita importância naquilo que nós conseguimos, batalhamos e conquistamos, tá? Mas é apenas uma reflexão para outra questão, que é muito importante e diz respeito a quem somos realmente, que somos espíritos vivendo uma encarnação de muitas que já vivenciamos. Considera a tua vida do ponto de vista espiritual da erraticidade para a Terra e não o inverso, tá? A questão espiritual é o que nós estamos comentando. Adquirindo consciência do lugar de onde procedes, compreenderás que o estágio no corpo se interromperá oportunamente, levando-te de volta, tá? Quando a gente desperta para esses assuntos ligados às questões espirituais, a nossa verdadeira essência. Treina o desprendimento dos bens materiais, o desapego de pessoas, dilatando o amor em forma de esperança para os reencontros futuros. Tá? Saber que somos espíritos eternos. Projeta as aspirações e tarefas para além da fronteira do túmulo, acostumando-te com a ideia da imortalidade da tua sobrevivência à disjunção molecular. Tá? O trabalho, as nossas vivências. Então, regressando ao plano espiritual, daremos continuidade a todas essas oportunidades que nós temos na nossa casa, através da doutrina, os ensinamentos de Jesus que nos trazem ali diretrizes sobre algo que é muito importante a cada um de nós, que ainda estamos em processo de desenvolvimento dos sentimentos, que é o amor, né? A caridade, que significa o amor em prática, né? O amor em movimento. Então nós necessitamos dessas oportunidades para desenvolver essa centelha divina que todos nós trazemos, desde a nossa criação, que é o amor. Tão importante na nossa encarnação e tão importante como seres eternos, que é esse sentimento sublime. Então nós estamos trabalhando esse amor, aprendendo e interiorizando. Então saber que continuaremos com essas buscas, continuaremos os estudos, os trabalhos, né? Então é uma continuidade. Enquanto brilha o sol da oportunidade terrena, desempenha as tuas tarefas da melhor forma possível, sempre, né? Porque viver é uma bênção. Estarmos aqui é muito importante para cada um de nós, tá? Nós não temos que desmerecer a encarnação porque é algo passageiro, muito pelo contrário. É nós darmos o melhor que pudermos nessa encarnação e aproveitarmos essa chance que nós temos, essa oportunidade que nos é concedida. Tu fala de vida e sobre a vida. Tudo fala de vida e sobre a vida. Tá? É o que eu acabei de comentar, é aproveitar essa oportunidade. É muito importante a gente poder estar aqui e não desmerecer essa encarnação, porque ela será passageira, né? Muito pelo contrário. O poema da natureza e as células no teu organismo são expressões da realidade que desfrutas. Mesmo quando se alterem, tu permanecerás. Tá? Então, somos eternos. Enquanto os companheiros no corpo se afligem com a tua sentença de morte,
Eles que também estão sentenciados, alegram-se os teus afetos queridos, que já se libertaram e te aguardam. Então, com certeza. Vivenciamos muitas encarnações, fomos, ora papéis dentro de famílias, temos amigos, enfim, temos aí muita coisa boa, tá? Então eles estão lá trabalhando, nós estamos aqui, se alegrarão com a nossa volta, com certeza, e nós do reencontro, assim como nós nos alegramos aqui nessa encarnação daqueles que estão junto de nós. Então, esse ciclo aí de amor e de amizades, ele é muito largo, tá? É quase paradoxal. Quando viestes ao corpo, eles, os livres, preocuparam-se envolvendo-te em preces pelo êxito. Embora os teus genitores sorrissem com esperança, agora que te dispõe a volta ao lar, os teus amores humanos expectantes se entristecem, mas eles, os teus afetos, rejubilam-se e te guardam em festa, especialmente se foste fiel ao teu programa e conduzes as láureas das vitórias conseguidas. Com certeza, né? Esse amor daqueles que felicitam por estarmos aqui, há muitos, né? Sejam aqueles que nós temos um laço mais direto, os nossos amigos, aquelas amizades que obtemos ali ao longo da encarnação, que o trabalho nos proporciona, né? Que a mediunidade, enfim, todos esses trabalhos aí, todas essas vivências nos proporcionam essas oportunidades de reatarmos os laços. Então é um ciclo de amor que vai se estreitando, que se vai alargando, que vai tomando muitos procedentes. Sentenciados à morte estão todos os homens, no entanto destinados à imortalidade esplendedora que o esperam. Enriquece-te de amor e bondade, enquanto luz a tua ensacha, e cada dia que enfrentes, recebe-o agindo como se fosse o último, assim preparando-te para que o derradeiro se te transforme no amanhecer perene de um outro sem fim. Tá? E assim nós terminamos essa leitura, né, essas reflexões que parecem ali sentença de morte, que é o título desse capítulo, mas na verdade é um alento à nossa encarnação, alento, né, um chamado aí para quem somos realmente, somos seres eternos, que estamos aqui vivendo uma encarnação muito importante e procurarmos fazer valer essa encarnação da melhor forma, dentro das nossas possibilidades, daquilo que nós queremos, ir atrás dos nossos sonhos, construir coisas boas para a nossa encarnação, não desistir dos nossos ideais, achando que não há tempo, achando que tudo se foi, que tu tem uma idade avançada para buscar ir atrás de determinada coisa. Se tiver dentro da minha possibilidade, que eu trabalhe, que eu faça, que eu construa. Porque daremos sequência naquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos construindo. Vamos lembrar do título do livro, No Rumo da Felicidade, tá? A felicidade, ela é uma construção. E essas oportunidades que nós temos, essas encarnações, esses momentos, tudo isso são como se fossem ali pequenas peças do quebra-cabeça para que a gente possa construir coisas boas. Deus é o Pai amoroso que nos quer bem e não o que nos quer mal ou sentenciar-nos ao sofrimento eterno, muito pelo contrário. Se estamos aqui e temos essa oportunidade, vamos buscar da melhor forma e vamos atrás daquilo que nós queremos. Com a permissão de Deus, assim o será. Não vamos desistir, vale a pena. Acredite no seu potencial, vamos acreditar nos nossos potenciais e vamos construir coisas boas. Tudo bem, pessoal? Então vamos encerrar e vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, buscando conhecimento tão necessário. Agradecer a encarnação, agradecer a oportunidade que nós temos de estarmos aqui junto dos nossos familiares, amigos, vivenciando essas experiências abençoadas a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Estejam todos em paz. Saudações a todos que nos ouvem nesse momento. Mais uma semana e aqui estamos para o estudo da doutrina espírita. Princípios codificados por Allan Kardec. Vamos hoje refletir sobre um tema que, infelizmente, toma conta de muitas pessoas nesse momento em que vivemos, que é a depressão. Depressão, ela está sendo considerada a doença do século, infelizmente. Tanto a dependência química como a depressão, que hoje elas são consideradas, né, pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Em 2020, foi considerada a segunda maior causa de doença no mundo. É uma epidemia, segundo os estudiosos, né? Porque tomou proporções mundiais. Então é importante nós estudarmos, à luz da doutrina espírita, sobre o que é essa doença, como é que podemos tratá-la, porque algumas vezes, principalmente quando já está no estágio avançado, o tratamento tem que ser multifatorial. Temos que ter a intervenção de um psiquiatra, de um psicólogo e também tratar da questão espiritual, né? Porque a fé em Deus nos fortalece, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá a força de lutar contra os pensamentos, né, de tristeza, de angústia, de desânimo que essa doença traz. Então, tanto a dependência química como a depressão são doenças que precisam de um tratamento que costumamos falar multifatorial. Eu vou estar falando algumas colocações de um livro que foi editado por uma editora espírita. O nome dele é Seja Feliz, Diga Não à Depressão. Quem escreveu o livro foi a Elaine Aldrovandi, né? E ela fez a análise com algumas colocações à luz da doutrina espírita, né? Vou ler alguns trechos e vou completar com colocações do Divaldo Pereira Franco. Então, é muito importante entender que depressão não é preguiça, nem falta de coragem, não é frescura, falta de fé, porque ainda as pessoas não entendem, trazemos um preconceito lá do passado, né, que quando alguém estava assim, depressivo, a gente falava que isso era preguiça, que era invenção, que frescura, mas hoje já sabemos, através de estudos, comprovações científicas, que é uma doença, né? A medicina terrena, ela já comprovou que depressão é uma doença. E, espiritualmente falando, nós já sabemos que é uma doença psicofísica, cujos alicerces são espirituais. Então, tem muito a ver com a questão espiritual da pessoa, emocional, né? E por isso que a depressão é uma doença multifatorial. O tratamento exige do doente e dos seus familiares também. O familiar tem um papel muito importante,
que ele convive com essas pessoas diariamente, então o comportamento deles vai afetar diretamente o tratamento, a recuperação, o equilíbrio do doente, né? Então tem que ter muito esforço, perseverança, vamos ter que percorrer longos caminhos até chegar ao equilíbrio, e a cura às vezes acontece, né? E é preciso realizar uma viagem dentro de si mesmo para renovar os conteúdos mentais inadequados. Então, a pessoa, quando ela entra em estado depressivo, ela não está bem, né? Emocionalmente, espiritualmente, ela tem que se libertar de vários complexos, né? Complexo de culpa, de mágoa, de ressentimento. Ela tem que melhorar sua autoestima, deixar de ser refém da própria vida. Então, à medida que ela vai se fortalecendo, combatendo esses sentimentos, esses complexos, ela aprende a olhar a vida com olhos diferentes, libertando-se definitivamente do problema, alcançando o equilíbrio, a felicidade, né? Então, por isso que a questão espiritual ajuda e muito. Porque quando a pessoa está com esses pensamentos, esses sentimentos, sabemos, né? Falamos a semana passada da questão da obsessão, que é porta aberta para influências de espíritos inferiores. Então, todos esses sentimentos, culpa, mágoa, ressentimento, desânimo, tristeza, isso é material para que haja influências negativas, né? Provocando aí toda uma questão espiritual. E é por isso que é tão difícil, porque começa sempre do doente as sensações que vão ser ampliadas por essas influências negativas. Então, a gente tem que estar avaliando, primeiramente, as causas orgânicas, né, que é importante conhecê-las, pois algumas são removíveis, outras não. Às vezes é necessário ser utilizado um medicamento, nem todos os casos é necessário. Também é importante fazer uma avaliação psicológica e a questão espiritual, que também ajuda muito. O problema, e que acontece muito, tanto nas igrejas, né, como até no centro espírita, nós temos que tomar muito cuidado ao recebermos alguém que está passando por esse processo e achar que só tem uma questão espiritual ali, que se ela for lá fazer o tratamento, tomar um passe, desenvolver a fé, ela vai ficar bem, vai ser curada. E que, infelizmente, alguns locais até falam para a pessoa abandonar o tratamento médico, psicológico. Então, não devemos fazer isso, né? Em primeiro lugar, na casa espírita, recebemos sim essas pessoas que chegam com esses processos, elas, seus familiares, temos que avaliar tudo o conteúdo, convidá-la sim, oferecer o tratamento que existe nas casas espíritas, que são os tratamentos individuais, os processos mais complicados, os passes, as sessões de desobsessão, mas há que haver um respeito com relação à questão da medicina e da psicologia, se ela está tomando um medicamento. Então, é uma doença que não tem somente o cunho espiritual, né? Então, muitos erram nesse sentido. Qual que é o caminho, né? Alertar a essas pessoas como devemos encarar a dor,
as situações que a vida nos apresenta, porque todos nós vamos ter situações difíceis, né? E esse é um segredo, né? Conhecer o porquê da dor, que é uma alavanca, que é um processo que acontece com todos nós no mundo de provas e expiações, e transformar o sofrimento em luta e desafio. Então, é promover o amadurecimento espiritual e intelectual. Com um pouco de conhecimento, com um pouco de amor, de sabedoria, vamos aprendendo a aproveitar cada momento que a vida nos apresenta como uma lição de vida. E vamos entendendo que as mudanças que nos levarão à felicidade devem ocorrer dentro de nós, né? E não fora, no mundo que nos cerca. Essa é uma das dificuldades do ser humano. E para isso, Herculano Pires nos apresenta aqui um roteiro muito importante no pequeno livro Obsessão, o Passe, a Doutrinação. Vejam o que ele diz. Ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. E é fazendo que se aprende, vou aproveitá-lo. Deus me ajuda. Ele pede para repetir tudo isso, né? Essas frases aqui todos os dias, várias vezes. Pedir ajuda a Deus é muito importante quando estamos, principalmente no processo ali de desânimo, de tristeza. E compreender, né, que esses processos têm um estado de sintonia em desequilíbrio. Nós temos que cortar essa sintonia de influências inferiores espirituais que estamos atraindo com os nossos pensamentos difíceis, né? E substituindo por pensamentos bons, alegres. Então, nós temos que fazer o exercício de repelir as ideias, pensamentos maus e colocar alegria, pensamentos bons, né, em nossa mente. Essas más ideias existem para nós vencermos, nunca para se entregar, né? Então a gente tem que mudar também a nossa maneira de encarar os semelhantes. Somos todos iguais, né? Se alguém está irritado, desequilibrado, a gente tem que tratar com bondade, a gente não tem que se envolver na irritação do outro, não considerar ele agressivo. Geralmente ele está assim porque não está bem. Então, não julgar a ninguém e sim ajudar. É assim que nós vamos vigiando os nossos pensamentos, palavras, e lembrar que o que damos, que recebemos de volta. Outro fator importante que Herculano Pires coloca: não nos consideremos vítima, né? Viver é permutar. Então a gente precisa ver o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, porque aí vamos absorvendo sensações no mesmo nível. E quando a gente estiver triste, em desânimo, é lembrar sempre do lado bom. Eu estou vivo, forte, com saúde, agradecer a Deus por isso. Todos os males são passageiros. Emmanuel fala isso sempre, tudo passa, né? Mas se nós alimentarmos essas sensações ruins, elas vão perdurar em nossos corações. Nós é que sustentamos esses males. Então, é preciso não dar guarida a esses sentimentos que nos entristecem. Por isso é importante buscar ajuda na casa espírita, os tratamentos espirituais,
O Evangelho segundo o Espiritismo deve ser um livro de cabeceira todos os dias. Lermos uma página edificante. Finalizando, Divaldo Pereira Franco colocou alguns itens sobre estratégias mentais que temos que ter. Então, vejam só. Pense sempre de forma positiva. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua cabeça, troque por outro melhor. E isso é automático, é diariamente, em todos os momentos, né? Quando vem um pensamento negativo, vamos procurar substituir por algo positivo. Esse exercício é muito bom, difícil, mas na prática acontece. Vamos conseguindo uma melhora positiva. E para que isso aconteça, né, esse exercício de combater os pensamentos negativos e pensar em algo bom que substitua, é necessário muita disciplina. Disciplina, né? Outra orientação do Espírito Emmanuel, foi dita para o Chico Xavier isso, e serve para todos nós. Sem disciplina não conseguimos nada. Não adquirimos isto do dia para a noite. Tem que treinar bastante. Outro ponto que Divaldo nos fala, não reclame. Quando reclamamos, tal qual um imã, você atrai para si espíritos na mesma condição. Então, nós temos que combater a lamentação e a insatisfação. Tá? Porque quando a gente está triste, angustiado, desanimado, a gente começa a se lamentar, reclamar. E isso não é bom. Sintonia negativa, não vamos ficar lamentando. Culpa, outro sentimento, né, que não devemos deixar guardado em nosso coração. Quando ficamos nos punindo, abrimos a porta para uma influência negativa. Sentimento de culpa. Não ampliemos isso. Erramos, mas vamos seguir em frente. O que der para consertar, deu. O que não der, ficou para trás. Esquece. Não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Isso é um conselho também do Emmanuel para o Chico Xavier, né? Vejam quantas colocações importantes para a gente trazer para a nossa vida. Outra coisa, irritação. Nos envenenamos com a irritação. Busquemos a serenidade, né? Então, toda vez que a gente vai ficar irritado, vai vendo que fica nervoso, vamos fazer uma prece, sair fora dessa sintonia, buscar o equilíbrio. Viva o presente, o aqui e agora. Passado já foi, o futuro a Deus pertence, como nos diz o ditado. O aqui e o agora, nesse momento, vamos viver o presente e fazer o melhor que pudermos. Cada dia na vida a gente pode deixar para trás todos os erros e recomeçar. Sempre temos a oportunidade, lembre-se disso. Não vamos perder tempo com melindres, preocupações desnecessárias. A gente cria muita situação desnecessária, sofrendo antes do tempo. Às vezes algo nem vai acontecer, eu já fico 2 dias antes sofrendo, achando que vai acontecer alguma coisa que nem aconteceu, né? E se melindrando com o que as pessoas falam. Então a gente tem que pensar em recursos que vão nos ajudar a ter tranquilidade e serenidade. E é no nosso dia a dia, no local em que vivemos. Em primeiro lugar, o recurso, a ferramenta que todos têm,
que é a prece, a conversa com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Lembrar que o tempo todo temos o Espírito Protetor que está ao nosso lado, e se elevarmos um pensamento pequeno que seja, ele vai ser captado e o auxílio vai chegar, tá? Então a prece é um recurso valioso, uma ferramenta que todos temos. Vamos observar mais a natureza, né? Que a natureza, ela vem de Deus, é sua criação, nos lembra de Deus. Observemos mais as flores, as árvores, o sol, o vento, a chuva, os animais. Isso vai dar uma tranquilidade para o nosso coração. Pisar na terra, sentir o cheiro da terra molhada, são coisas tão básicas, né? Os espíritos pedem o tempo todo que a gente faça isso, porque nós nos afastamos da natureza. E aí nos desconectamos de Deus. Isso faz muito bem. E todo mundo tem um cantinho de terra, um vaso, um animal em casa, né? Para observar, para nos acalmar, para nos trazer ali uma serenidade no coração, ouvir uma boa música, combater o comodismo, a preguiça é muito ruim. A gente tem que fazer algo, fazer uma caminhada, qualquer serviço que nós fazemos, qualquer trabalho, não deixar que a preguiça, o desânimo tome conta do nosso coração e acreditarmos em nós mesmos e descomplicar a vida. Vejam, um conselho simples, né? Que o Divaldo coloca como estratégias mentais, mas que vão ajudar, são ferramentas para que a gente saia do processo depressivo, se estivermos no início ou até no estágio mais avançado, e também não deixar que a depressão tome conta do nosso coração. A gente precisa cuidar, orai e vigiai, porque todos nós podemos sim entrar num processo de desânimo se nós não prestarmos atenção naquilo que nós estamos vivendo diariamente, certo? Então, que Deus abençoe a todos que nos ouvem nesse momento. Mais uma semana se inicia e vamos colocar em prática essas orientações tão valiosas que recebemos dos espíritos amigos benfeitores. Que tenham todos uma semana de muita paz e serenidade.